Bom, meu nome é Ademar Oric. A minha história no Estadão começou no ano de 1962. Tinha eu 21 anos na época, né? E eu comecei no jornal trabalhando como recepcionista de noticiário por telefone. Aliás, na época, essa função era regulamentada pelo Sindicato dos Jornalistas. A redação do jornal recebia noticiário dos correspondentes, de sucursais e tal, do interior, de outros estados e fora do país também. E existia uma cabine com telefones e a gente pegava o noticiário desse pessoal que mandava e tal e escrevia. Copiava, né? Tomava nota e tal dessas anotações e passava para a redação. Aí um redator, o copydesk, chamado antigamente copydesk e tal, ele trabalhava a matéria e mandava para o editor. Então, quer dizer, o meu primeiro contato foi como recepcionista de noticiário. Aliás, uma das grandes escolas de jornalismo foi a recepção de noticiário por telefone. Porque você tem todas as tendências, você recebe material de todo mundo e tal, os que escreviam bem, os que não se escreviam e tal. Mas de uma forma ou de outra, você tinha várias tendências e tal. É uma escola de jornalismo, você começa a aprender a redigir já nessa época como recepcionista de noticiário por telefone. Aí nós tem esse departamento de comunicações no Estadão. Na verdade, eu comecei quando eu entrei em 1962, era o Rodolfo Spilac, que era o chefe. Aí ele acabou saindo do jornal, o Raul assumiu o departamento de comunicações do Estadão. E Raul começou com uma série de... O Raul é um cara muito criativo, né? Fantástico. O Raul é um cara que criava muito, tinha muita cabeça e tal. Um jornalista fantástico. A maior escola que eu poderia ter na vida e tal foi porque, na verdade, eu não tenho nem diploma de jornalista. Eu entrei em 62 e a profissão só foi regulamentada em 1969. Então, quem já estava exercendo a profissão, automaticamente virou jornalista. Então, eu entrei nessa leva e tal. Mas, olha, eu não me arrependo, porque o que o Raul e aquele pessoal do Estadão e tal, eu trabalhei com o Guilherme de Almeida, todo aquele pessoal na redação, quer dizer, aquilo era uma faculdade, uma universidade e tal, sabe? Todo mundo aprendia muito e tal. No final dos anos 60, o Raul resolveu dividir um pouco o departamento de comunicações e acabou criando o departamento de produção, que aí sim, o Estadão foi o primeiro jornal a criar o serviço de pauta no Brasil. Não existia serviço de pauta. Então a gente entrava, eu por exemplo, entrava bem cedo, antes das 7 horas da manhã, lia todos os jornais, fazia uma cotação para ver o que os outros jornais tinham dado melhor ou pior do que a gente e tal, via os furos que a gente tomou, os furos que a gente deu e tal, e fazia um relatório para o Raul. Aí quando o Raul chegava, ele escrevia o famoso JR, seria o jornal de redação, mas acabou se transformando no jornal do Raul. Então ele tinha uma visão crítica do que o jornal, a edição do jornal, o que tinha acontecido na edição do jornal daquele dia e o que os outros jornais tinham dado de noticiário melhor ou pior e tal do que a gente, o que nós furamos e tal. E aí começou esse jornal da redação e tal, o jornal do Raul, era distribuído para a sessão de pauta, para a reunião de pauta dos editores. Aí sim, então você fazia uma visão crítica da sua edição do dia anterior, né? Bom, aí começou a produção, eu fui um dos primeiros, acho que fui o primeiro a começar a trabalhar com o Raul na produção. Essa pauta era o seguinte, todas as sucursais e correspondentes mandavam os assuntos que eles tinham. Então era feito um roteiro, né, do que eles tinham. E com base também na leitura dos jornais e tal, os assuntos que a gente podia explorar mais e tal, era feita a pauta da edição do dia seguinte, né? Depois de uma reunião de pauta da hora do almoço, um pouquinho depois da hora do almoço, e depois uma no final da tarde já era a edição final e tal, era a reunião final já para a edição do jornal do dia seguinte. Aí, as ideias mirabolantes do Raul e tal, em 1970 ele resolveu criar a Agência Estado. A Agência Estado que existe até hoje e tal, né? Uma das maiores e melhores do país e tal, a Agência Estado. E no começo, o primeiro redator da Agência Estado foi o José Teodoro Pereira, um grande amigo nosso que infelizmente morreu. A gente pegava aquele noticiário nas cabines, aquilo era copiado num rolo, né? Papel carbonado. A primeira via ia para os editores e a segunda via fica lá. Então, com essa segunda via, a gente fazia o noticiário
e mandava para jornais do interior, e depois para outros estados e tal. Aí começou a Agência Estado, com essa distribuição de material. Primeiro, para mostrar a filosofia liberal do Estadão. Segundo, é para aproveitar aquele material que a gente recebia, inclusive em excesso, e distribuir para jornais de menor porte e tal, que não tinham condição de ter repórter, ter uma produção e tal, e ter todo esse material. Inclusive, além do material de redação e tal, a gente distribuía. As fotos antigamente eram feitas de clichê. Se eu falar isso, vocês vão me chamar de marciano, né? Sabe o que era o clichê? O clichê, a foto ela era copiada num alumínio. E esse alumínio depois ia para a produção e tal, do jornal e tal, saía a foto e tal. Então a gente vendia esses clichês. O pessoal do jornal do interior e tal pedia, e a gente mandava esses clichês. Além do noticiário, mandava o clichê também com as fotos e tal. Então isso aí foi o embrião da Agência Estado. Depois ela foi progredindo, foi se aprimorando e tal. Começou a ter mais redatores e tal, começou a distribuição maior de material, começou a criar produtos e tal. Em 88, o Rodrigo Mesquita assumiu a Agência Estado e resolveu modernizá-la e tal. E começou a fazer um material para ser distribuído via internet e tal. Ele criou o newspaper e o fax paper. O newspaper era, na verdade, uma essência do que os jornais, todos os jornais publicavam, os jornais do Brasil inteiro. Faziam um grande resumo e tal, e era distribuído para os donos, para os capitães de indústria e tal, para os empresários e tal, porque aquilo com uma leitura de 10, 15 minutos, eles estavam sabendo tudo o que tinha acontecido no país e no mundo. Né? Então facilitava muito a vida deles e tal. E foi criado também o fax paper. O fax paper era uma informação privilegiada de bastidor e tal, que os empresários também compravam, que graças àquilo eles faziam grandes negócios, porque eram informações de bastidor mesmo, e ajudava muito na administração deles. Esse foi em 1988.